Full Metal Alchemist. Vamos começar com luxúria, em Full Metal Alchemist. Luxúria utiliza seu charme e manipulação para influenciar e enganar os personagens. Um exemplo disso é quando Jan Havoc se encanta por ela, exatamente como ela havia planejado, permitindo que manipule interações de maneira enganosa para alcançar seus objetivos. Sua aparência e comportamento sedutor são parte essencial de suas estratégias para manipular situações e enganar aqueles ao seu redor. Mas por que luxúria é retratada como uma mulher? Historicamente, muitas culturas associaram a tentação com figuras femininas, influenciadas por narrativas mitológicas e religiosas, como as sereias gregas ou Eva na tradição bíblica. Essas figuras femininas simbolizam a sedução, algo que é explorado em luxúria para intensificar sua capacidade de enganar e dominar. No anime, a escolha de fazê-la uma mulher potencializa esse arquétipo, utilizando sua atraente figura para enganar seus oponentes. Ela se insere no arquétipo da femme fatale, onde a sedução é uma poderosa armadilha. O contraste entre sua aparência e suas intenções letais cria uma personagem que é, ao mesmo tempo, irresistível e perigosa. As unhas afiadas que se estendem em combate são a expressão perfeita de sua natureza. O criador soube usar, é claro, a luxúria para aprofundar a narrativa muito bem, mostrando o desejo incontrolável dela para concluir seus objetivos. Seus encontros, especialmente o confronto ardente com Mustang, onde o fogo se torna uma purificação desesperada contra sua influência corruptora. Assim, Luxúria nos oferece não só uma vilã memorável em Full Metal Alchemist, como também a genialidade deste pecado capital sendo usado com tanta propriedade no anime e envolvendo todo o público. Full Metal Alchemist. Agora vamos falar de Ganância, que em Full Metal Alchemist é cativante. Ganância é apresentada como um personagem que não se contenta com limites, sempre em busca de mais poder e controle, exatamente como o próprio pecado capital implica. E isso fica evidente quando ele busca muito mais do que a imortalidade, desafiando até mesmo seu criador. Ganância tem uma habilidade peculiar de atrair aliados e inimigos, prometendo riqueza e poder àqueles que cruzam seu caminho. Sua personalidade carismática e espírito indomável são instrumentos que ele usa para seduzir promessas de lealdade. Assim, Ganância revela que seu verdadeiro desejo não é algo tangível, é o ato de possuir, a sensação de ter sempre mais do que outros, algo que assombra seu ser constantemente. No anime, Ganância não é definido por regras, e seu caráter complexo é um reflexo disso. Ele não é um inimigo típico, mas um anti-herói, que reflete a luta interna com o desejo de sempre querer mais. A transformação de Ling Yao, um príncipe de Xing em busca da imortalidade para salvar seu clã, ao consumir ganância, é um destaque disso, mostrando a luta entre usar poder para o bem comum versus o desejo pessoal de poder absoluto. Esta interação entre Ling e ganância revela o perigo do desejo insaciável e as consequências de permitir que a ganância controle suas ações. Assim, Ganância em Fullmetal Alchemist nos oferece não só um personagem complexo e inesquecível, mas também mostra o quanto Ling se apega ao poder e o quanto foi difícil deixar a ganância ir embora. Essa luta interna ressalta como a ganância pode corromper até mesmo as intenções mais nobres, levando a um ciclo vicioso de desejo e insatisfação. Full Metal Alchemist. Gula em Fullmetal Alchemist. Gula parece ser apenas um personagem infantil e ingênuo, mas ele realmente mostra o que é o pecado da gula: querer tudo, sempre. Ele não está apenas com fome de comida, ele quer devorar tudo ao seu redor. E o autor do anime escolheu mostrar isso de forma clara, colocando seu poder em sua barriga, um símbolo clássico de gula. Ao longo da história, a gula sempre foi vista como um problema, algo que nos afasta do que realmente importa. Na Idade Média, por exemplo, dizer que alguém era guloso significava que estava mais preocupado em comer e se satisfazer do que em ser uma boa pessoa. Essa ideia está bem representada em Gula, que nunca se cansa de comer, não importa o quanto já tenha devorado. No anime, Gula consegue engolir qualquer coisa, transformando tudo em um vazio sem volta. Isso mostra como o desejo de sempre querer mais pode ser perigoso. Quando ele começa a devorar, não tem como parar. Sua fome parece não ter fim, o que o torna uma ameaça constante. Full Metal Alchemist. Inveja em Full Metal Alchemist. Inveja é, sem dúvida, o homúnculo que mais dá nojo. Ele é o personagem que você quer odiar, e com razão. Inveja cria discórdia por onde passa, e suas ações são tão repulsivas que você sente vontade de pular da cadeira toda vez que ele aparece na tela. Historicamente, a inveja sempre foi vista como um dos pecados mais perigosos. Nas antigas histórias gregas, a inveja era capaz de destruir cidades inteiras. O autor de Full Metal Alchemist pegou essa ideia e deu vida a ela através de inveja,
criando um personagem que é a própria encarnação desse sentimento destrutivo. Inveja fez coisas horríveis no anime. Ele matou o melhor amigo do Coronel Mustang, o Hughes. Foi o catalisador da Guerra de Ishval, causando morte e destruição em massa. Tudo isso porque, no fundo, Inveja queria desesperadamente ser humano. O mais irônico é que Inveja vivia falando que os homúnculos eram seres superiores, mas tem aquela cena clássica onde Edward joga na cara dele a verdade. Inveja queria ser humano, e essa revelação foi tão devastadora que Inveja preferiu tirar a própria vida a continuar vivendo com esse sentimento. No final, Inveja é o retrato perfeito do que a inveja faz com alguém. Ele era tão miserável, tão consumido pelo desejo de ser outra coisa, que acabou se autodestruindo. É o personagem mais nojento, sim, mas também é o que mostra de forma mais clara o quanto a inveja pode ser perigosa e autodestrutiva. Full Metal Alchemist. Preguiça, em Full Metal Alchemist, é um personagem que, à primeira vista, parece não fazer sentido nenhum. Ele é gigante, super forte, mas move-se como se cada passo fosse um esforço imenso. É o tipo de contradição que te faz franzir a testa e pensar: que diabos é isso? Na história, a preguiça sempre foi vista como um dos pecados mais sutis, mais perigosos. Nas antigas tradições, a preguiça não era só sobre dormir demais, mas sobre a falta de vontade de fazer algo significativo. O autor de Full Metal Alchemist pegou essa ideia e criou um monstro que é a personificação perfeita desse conceito. Preguiça no anime é um gigante musculoso que passa a maior parte do tempo cavando um túnel gigantesco. Ele odeia o trabalho, reclama o tempo todo, mas continua fazendo porque é a única coisa que sabe fazer. É bizarro ver uma criatura tão forte, agindo de forma tão apática. Quando ele luta, é assustador. Ele se move rápido e quando acerta, destrói tudo. O mais louco é que Preguiça é praticamente indestrutível. Ele sobrevive a ataques que matariam qualquer um, mas nem isso o motiva. Ele só quer que tudo acabe para poder descansar. Tem uma cena onde ele diz que até mesmo viver é cansativo demais. No final, Preguiça é o retrato perfeito do que acontece quando você tem todo o potencial do mundo, mas zero vontade de usá-lo. Ele é forte, quase imortal, mas tão preso na sua própria apatia que acaba sendo derrotado. Full Metal Alchemist. Orgulho, em Full Metal Alchemist. Orgulho é o homúnculo que personifica a soberba de forma mais intensa e perigosa. Ele se apresenta como Selim Bradley, o filho adotivo do Führer, usando essa fachada para manipular todos ao seu redor. Historicamente, o orgulho é considerado o pecado capital mais grave, capaz de corromper líderes e destruir nações. O autor de Full Metal Alchemist capturou essa essência na criação de Orgulho, mostrando como a soberba pode se esconder por trás de uma aparência inocente. Como Selim, Orgulho demonstra sua soberba de maneiras sutis, mas impactantes. Ele frequentemente fala sobre a grandeza de seu pai, o Führer, insinuando sua própria importância por associação. Em conversas com outros personagens, Selim muitas vezes demonstra um conhecimento além de sua suposta idade, deixando transparecer um senso de superioridade intelectual. Um momento crucial que revela a verdadeira natureza de Orgulho é quando ele confronta Risa Hawkeye. Nesta cena, ele abandona completamente sua fachada de criança inocente, revelando sua verdadeira forma e declarando abertamente sua superioridade sobre os humanos. Ele não apenas ameaça Hawkeye, mas faz questão de enfatizar como os planos dos homúnculos estão além da compreensão humana. O Orgulho também demonstra sua soberba em relação aos outros homúnculos. Ele se considera o mais fiel e importante dos filhos do pai, não hesitando em sacrificar ou usar seus irmãos para atingir seus objetivos. Isso fica evidente quando ele absorve Gluttony, vendo-o como nada mais que uma ferramenta descartável. No final, a derrota de Orgulho é um reflexo direto de sua soberba. Ele é reduzido à sua forma mais básica e indefesa, um bebê, mostrando que toda sua arrogância e senso de superioridade eram fundamentados em uma ilusão de poder. Full Metal Alchemist. Ira. A ira em Full Metal Alchemist se manifesta na figura do Führer King Bradley, o líder aparentemente justo e equilibrado de Amestris. Esta representação de ira é particularmente intrigante, pois mostra como a raiva pode se esconder por trás de uma fachada de controle e autoridade. Historicamente, a ira é vista como um dos pecados mais destrutivos, porque é capaz, literalmente, de levar indivíduos e nações inteiras à ruína. O autor de Full Metal Alchemist captou essa essência ao criar um personagem que personifica a ira contida, mas sempre prestes a explodir. Como o Führer Bradley, Ira demonstra sua natureza através de ações calculadas e brutais. Sua participação na Guerra de Ishval é um exemplo claro. Ele orquestrou e executou um genocídio com precisão militar, revelando como a ira pode se manifestar de forma fria e sistemática. Um momento crucial que expõe a verdadeira natureza de Ira é durante seu confronto com Greed.
Nesta cena, Bradley remove seu tapa-olho, revelando seu Olho Supremo, e demonstra uma habilidade de luta feroz e implacável. Sua expressão durante o combate muda de calma para uma fúria intensa, mostrando como sua ira está sempre à flor da pele. Ira também demonstra sua natureza em suas interações com subordinados e inimigos. Ele frequentemente usa ameaças veladas e intimidação, mostrando como a ira pode se manifestar através do controle e da dominação. No clímax de sua história, a verdadeira extensão da ira de Bradley é revelada. Mesmo gravemente ferido e à beira da morte, ele continua lutando com uma fúria incontrolável, recusando-se a aceitar a derrota. A representação de ira em Fullmetal Alchemist é um lembrete poderoso de como este pecado pode se manifestar, não apenas em explosões de raiva, mas também em ações calculadas e sistemas de opressão. Bem, chegamos ao fim, espero que você tenha gostado do vídeo tanto quanto eu gostei de fazer para você assistir. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!